Bem, eu vou procurar ser o mais breve possível, porque a gente teve atraso, né? Tentar compensar um pouco do atraso na apresentação. E essa apresentação ela foi feita, como eu disse no início, baseada no capítulo que nós escrevemos no livro, mas também em algumas ações que nós estamos iniciando agora no Gaia. E o título, então, é esse: Sustentabilidade Organizacional, Aprendizagem e Capital Humano. Bom, provavelmente, muitos de vocês conheçam essa frase do Ortega y Gasset, que ele é um filósofo espanhol que tem um trabalho muito interessante. E essa frase ela me chamou a atenção desde a primeira vez que eu li. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, existem algumas leituras de entendimento do que significa, mas uma maneira, para mim, mais forte é que aquilo que eu sou depende de uma essência que é minha, mas depende também de todas as minhas circunstâncias. É o que, na sabedoria popular, a gente ouve falar, por exemplo, o homem é fruto do meio. A gente ouve essa frase que expressa uma realidade dita de maneira poética pelo Ortega y Gasset. Quando nós observamos diversos domínios da realidade, a gente percebe também que essa frase ela representa uma lei, por exemplo, que rege todo o mundo biológico. A lei da evolução de espécies, por exemplo, que todas as espécies animais, vegetais, elas evoluem em função das circunstâncias que o meio ambiente em que eles vivem proporcionam. Então, nós temos, por exemplo, aquele pássaro que tem um bico mais comprido. Por quê? Porque o alimento dele se esconde num buraco e, ao longo do tempo, então, aquele bico vai se tornando mais adequado àquelas circunstâncias. Se nós percebemos também essa frase de uma forma mais abrangente, a gente percebe que ela traduz uma realidade muito importante, de que nada nem ninguém está isolado. Nós estamos o tempo todo interagindo em todos os níveis que nós pudermos imaginar. Por exemplo, no momento em que eu diminuir o nível de luminosidade da sala, imediatamente as nossas pupilas se dilataram. Por quê? Porque as circunstâncias em que nós estamos inseridos mudou. A sua pupila ela se dilatou para que a quantidade de energia luminosa que chega à sua íris permaneça igual. No momento em que a luminosidade voltou àquele nível anterior, a sua pupila também fez esse movimento. Então, muito embora a gente não perceba, a gente está interagindo o tempo todo, por exemplo, com o ambiente físico. Aumenta a temperatura, o seu corpo tem uma determinada reação, a temperatura diminui, outra interação. Então, essa ilusão, e é uma ilusão, de que nós estamos isolados, é uma das grandes distorções que existem na mente humana e que leva, por exemplo, a um estado de insustentabilidade, que a gente não percebe, que a vida, a natureza, nós mesmos, estamos em contínua interação. Então, por exemplo, aqui no Gaia, nós atuamos em 3 níveis organizacionais. Tanto no nível mais geral que nós chamamos de ecossistemas organizacionais, onde, então, estudamos as relações, as interações entre as empresas, como no nível das organizações, propriamente dito, até um nível organizacional menor, que é o nível do grupo e dos indivíduos. Então, cabe uma pergunta. Como estão as circunstâncias atuais no nosso país? E nas nossas organizações? E nas pessoas, nos grupos, dentro e fora das organizações? Então,
eu havia preparado, né, esses tópicos, não sei se eu vou conseguir falar de todos no tempo, mas eu quero começar falando, então, da importância da inovação nos dias atuais, né? Porque os mercados, eles são exatamente o ambiente onde as organizações se inserem, né? E os mercados atuais, eles trazem muitos desafios, mas muitos desafios mesmo. Eles são competitivos, são complexos e em constante mudança. Analisando a questão da competitividade que existe no mercado, né, que ela é decorrente, então, de um desequilíbrio entre oferta e demanda, isso leva, essa circunstância obriga para que as empresas sobrevivam, a que elas gerem continuamente chamadas vantagens competitivas em relação às demais forças competitivas. Portanto, né, nos mercados atuais, a inovação é um dos principais meios para as organizações obterem vantagens competitivas sustentáveis. Porque, inclusive, como disse a Flávia na primeira palestra, né, assim como na televisão, no mercado também muito pouco se cria e muito se copia. Então, qualquer ação bem-sucedida, imediatamente é imitada. De modo que, como Schumpeter já falava lá em 1920, se esse processo de destruição criativa não for perpétuo, acontece como na bicicleta. A bicicleta cai. Então, para manter a sustentabilidade, no sentido mais básico de sobrevivência nos mercados atuais, as empresas precisam inovar continuamente. E isso atinge todos os níveis, inclusive a gente como profissional e o nível maior, por exemplo, da nação do Brasil. Tanto que, no final do ano passado, o governo brasileiro lançou o chamado Plano Brasil Maior, que é o plano de política industrial, científica, tecnológica, desenvolvimento do comércio exterior da nação, que tem como slogan, como ênfase, exatamente o que eu escrevi aí: inovar para competir, competir para crescer. Tá? Portanto, o Brasil busca fazer o seu desenvolvimento socioeconômico a partir do foco na inovação, né, de modo a poder competir adequadamente e aí ter um crescimento socioeconômico. E aí chegamos, então, na aprendizagem, né? Da forma como... Tá, não pode deixar. Da forma como nós colocamos aqui no GAIA, né, GAIA é Grupo de Apoio à Inovação e Aprendizagem. Porque esse binômio, eles andam juntos, né? Então, resgatando a ideia do Plano Brasil Maior, o que se quer é um nível de competitividade suficiente, isso obtido através da inovação em produtos, processos, serviços, todos os aspectos possíveis. Mas a inovação, ela é o resultado da aprendizagem. Só é possível haver uma melhoria se houver antes aprendizagem. Existe uma relação de causa e efeito, né? Então, a gente pode dizer, analisando essas relações, que a base de tudo, a raiz, está na aprendizagem, nessa capacidade que nós temos de gerar e aplicar novos conhecimentos. Então, é como se a competitividade fossem os frutos na árvore. O que eu quero é uma laranjeira cheia de laranja. Mas o que é preciso para chegar nessa laranjeira bem frutificada? Trabalhar a sua raiz, as condições que vão proporcionar aquelas frutas que são o efeito. Então, a ideia de trabalhar nas causas. Tá? E por que, então, que o conhecimento, que é a base da inovação, é tão importante? Exatamente porque, nessa situação que vivemos atualmente, desde o final do século XX, né, sob a égide do que alguns chamam de a nova economia, junto com os ativos econômicos tradicionais, que são aqueles tangíveis, fáceis de quantificar, né, sintetizados no trinômio terra, capital e trabalho, então apareceu um quarto fator de produção,
um quarto ativo econômico, né, que é denominado por muitos autores como capital intelectual, que é todo ele decorrente do conhecimento aplicado. Então, de uma forma bem simples, a gente pode definir que capital intelectual é todo conhecimento que gera algum tipo de valor econômico, ou seja, que gera riquezas. Tá? E a aprendizagem, então, por decorrência, ela é a fonte de todo capital intelectual. Então, uma nação, uma empresa, um departamento, uma pessoa, ela vai gerar mais conhecimento, mais capital intelectual, na medida em que ela conseguir mobilizar processos de aprendizagem informais, formais, individuais, coletivos, porque essa é a base de tudo. Tá? Então, como eu falei para a Flávia, que a apresentação dela ela já adiantou alguns pontos, e um deles é que a aprendizagem organizacional ela acontece, na abordagem que fazemos no Gaia, em 4 níveis. Né? E aquele apontador, depois você me presta, aquele 3 níveis que a Flávia havia mencionado, quer dizer, quem precisa aprender é a organização, mas a organização não aprende sem que as pessoas aprendam. E também os pequenos grupos, que é onde nós convivemos, porque a ideia de grupo dentro das organizações é muito importante. A gente pode trabalhar numa multinacional com 10 mil funcionários, mas a gente convive em pequenos grupos. Todos nós, não importa o nível, a função, o setor da organização, nós estamos sempre dentro de grupos menores que se articulam na organização como um todo. E nós, aqui no Gaia, como trabalhamos bastante com redes colaborativas, sistemas cooperativos, então nós trabalhamos também o conceito de aprendizagem supraorganizacional, aquela que se dá através da interação entre empresas. Tá? E chegamos aí novamente à questão do ser humano. Por favor, Rodrigo. Tá? Por quê? Porque o ser humano ele está no centro de qualquer processo ligado a conhecimento, como eu disse no início do evento hoje de manhã. Você falar a palavra aprender, inovar, conhecer, ciência, tecnologia e afins, está sempre ligado ao ser humano, mesmo que a gente não perceba. Né? Onde a vida, sempre há água. Mesmo que a gente não esteja enxergando, para a existência de uma vida, tem que ter água. Então, para a existência de todas essas coisas relacionadas com o conhecimento, necessariamente tem que ter o ser humano presente de alguma forma. Tá? E aí vem a pergunta, que ser humano que nós queremos? Restrito à sua dimensão de mão de obra, quer dizer, uma força de trabalho, onde o que se busca dessa pessoa é sua força física, ou que ele seja a simples peça de uma engrenagem, ou nós queremos pessoas com capacidade de pensar, de criar, de interagir, portanto, gerar capital intelectual. Né? Quando a gente estuda o capital intelectual, né, a gente percebe que ele, na verdade, é formado por alguns componentes. Eu gosto de trabalhar com esse modelo que identifica 3 componentes. Entre eles, o que entendemos como capital humano. E aí tem uma coisa importante. Capital humano não é pessoa. Capital humano não é pessoa. Capital humano é uma pessoa que pensa e que interage. Então, conceitualmente, capital humano é definido como conhecimento e competências colocados em ação. E essa diferença é muito importante, porque, quando entendemos isso, começamos a perceber a importância de se criar condições mais favoráveis à dignidade humana. A Marisa mostrou aquela pesquisa dos 12 itens
que foram colocados como prioritários pelos profissionais de talento, e, como ela disse, a maioria delas são simples e estão relacionados com relacionamentos, com a vida em grupo, com reconhecimento como uma pessoa, um indivíduo. Então, outra coisa interessante é entender que conhecimento é uma coisa muito diferente de informação. Informação a gente tem na biblioteca, a gente tem na base de dados, a gente tem num livro. Por exemplo, o que está chegando no seu ouvido é uma informação. O que você lê na internet é uma informação. Conhecimento é o sentido que nós damos para essa informação na nossa mente. Eu faço uma relação entre, por exemplo, uma maçã que está aqui na minha mão e que, na minha mão, não vai me servir de nada. Eu posso morrer de fome com aquela maçã próximo de mim. É a partir do momento que eu como aquela maçã, metabolizo através dos meus processos digestivos, é que todos os seus nutrientes vão compor o meu corpo. Aquela maçã, ela se integra a mim e passa a ser parte de mim mesmo. A relação que eu vejo é a mesma com o conhecimento. Quando a sua mente se apropria daquilo, dá um sentido àquela informação, nós chegamos, então, no estágio do conhecimento. E aí, a nossa capacidade de perceber, de compreender, de intervir na realidade se torna maior. Aí nós chegamos num outro conceito, que foi já mencionado, que é muito importante também, que é a competência, que é a capacidade de agir de maneira adequada. Então, essa figura bem simplesinha representa todo o universo dentro e fora do ser humano, que deveria ser a atenção de todos os gestores, de todas as organizações. Porque, como está colocado aqui, o que gera valor econômico, o que faz com que se produza transformações positivas, são exatamente os conhecimentos e as competências mobilizados de forma adequada. Então, como eu já tinha dito, né, para que a gente possa agir adequadamente dentro das circunstâncias atuais, que nos pede inovações contínuas, evoluções contínuas, nós precisamos de pessoas saudáveis, com capacidade de pensar, criar, colaborar, conviver. Né? Aqui é uma figura, eu não vou entrar em detalhe pelo tempo, mas só mostrar, né, que, nas organizações, nós vamos desde o domínio mais tecnológico até o domínio mais agregado, né, o domínio híbrido de existência das organizações, que são considerados sistemas sociotécnicos, mas que existe, então, um domínio que é puramente do ser humano. Né? E é esse domínio que nós precisamos, urgentemente, ser mais competentes para agir nele. Falando, então, em mente, falando em conhecimento, falando em pensar, falando em criar, né, nós temos a questão que, hoje em dia, está se tornando muito importante, que é a questão de saúde mental. Por exemplo, as pessoas dizem assim, aquela doença é psicossomática. Pelo pouco, eu não sou médico, né, não sou da área de saúde, mas pelo pouco que eu conheço, pelo pouco que eu já vivenciei, pelas informações que eu tenho, dizer que uma enfermidade é psicossomática é quase uma redundância, é quase dizer descer para baixo, subir para cima. Porque nós somos um todo integrado, onde a nossa mente ela rege todos os processos internos dentro de nós. Então, a questão de saúde mental, ela deveria ter uma atenção muito grande, principalmente em função do que a gente tem percebido ao longo dos últimos anos. Por exemplo, você conhece alguém da sua família, do seu trabalho, vizinho, colegas, etc.,
que tem tido, nos últimos tempos, algum desses sintomas, né? Eu venho percebendo, já há algum tempo, uma incidência de problemas crescentes na minha família, em colegas, em informações que eu recebo, né? E aí, na segunda-feira passada, há 10 dias atrás, foi publicada numa revista, uma pesquisa, dizendo um dado que eu considero muito sério, que 30% dos habitantes da região da Grande São Paulo, então nós estamos falando de 6 milhões de pessoas, porque a Grande São Paulo são 20 milhões de habitantes, apresenta atualmente algum tipo de distúrbio mental. Desses 30%, 10% são graves, são 10 leves, 10 médios e 10 graves. Então, nós estamos dizendo de um problema de saúde que está acometendo 10% de toda a população. Então, eu considero um quadro epidêmico, uma epidemia de problemas mentais. Nessa tabela preparada aí pela equipe, né, estão a porcentagem de incidência em cada um daqueles tipos de transtornos. Eu não vou entrar em detalhe por causa do tempo, né? Então, a questão, já que o nosso foco são as organizações, a questão imediata que nos trouxe é: quais são os impactos desse quadro, dessas circunstâncias, no mundo das organizações? Como que isso está afetando, está impactando? E, ao contrário também, como que as organizações estão provocando também esse problema? Nós temos algumas pesquisas que já antigas, de mais de um ano atrás, informando, por exemplo, níveis muito altos de suicídios em organizações, muito mais alto do que quando se compara com a média da população. Então, nós temos o caso, por exemplo, da Foxconn, aquela montadora chinesa que está vindo para o Brasil, um índice imenso de suicídios. O caso da Renault, com o brasileiro lá, o Gonsk, o matador de custos, né? A gente vê que não é só custo que ele andou matando. E uma que me chamou a atenção foi da France Telecom, saiu ano passado, que é uma empresa francesa, portanto, cujo índice de suicídios era 5 vezes maior do que a média da população na França. Mostrando, então, que as organizações estão adoecendo as pessoas, elas estão sendo um fator de agravamento da situação. Não são só elas, é toda a nossa condição de vida, né, de estresse, de uma série de valores distorcidos. Mas, depois de ter acesso a essa pesquisa, eu conversei com alguns profissionais da área de saúde mental e muitos deles falaram, frisaram, como as organizações estão contribuindo para tornar esse quadro ainda pior. Tá? Então, a ideia de sustentabilidade, de um equilíbrio entre desenvolvimento econômico, equilíbrio ambiental e boas condições de vida para as pessoas, né, nos levaria a buscar, né, um estado de coisas onde houvesse, né, uma busca de bem comum entre todos esses elementos que atuam dentro dos mercados, das organizações, no nosso país. Então, nós temos um desafio, eu estou dizendo, como humanidade, e principalmente nós, que somos profissionais, que atuamos dentro das organizações, né, o desafio de gerar uma nova empresa, não uma empresa que tem o caráter de instituição beneficente, instituição de caridade, porque os mercados são competitivos, eles requerem competência, né, mas que a gente possa realmente chegar nessa condição que o Sérgio falou, né, da sustentabilidade organizacional como um equilíbrio entre uma empresa que seja competitiva e, ao mesmo tempo, tenha atenção à vida. De maneira muito resumida, entendemos que a ideia é caminhar
para uma situação em que haja uma relação de troca positiva entre os dois elementos, entre a organização e as pessoas que lá trabalham. As organizações oferecendo boas condições, inclusive para o próprio desenvolvimento das pessoas, e esses retribuindo com capital humano abundante. Então, essa é uma situação possível de ser alcançada. Nós temos muitos exemplos, felizmente, positivos, mas é, principalmente, uma situação desejável e necessária no momento atual. Então, em função de todo esse cenário, nós iniciamos aqui um movimento, né, em direção a um projeto com esse título, Impacto dos Transtornos Mentais na Capacidade Inovativa das Empresas de São Paulo. Isso baseado numa série de dados que nós temos levantados. Eu não vou, por questão de tempo, entrar em detalhes de todos eles. Isso vai estar disponível no site, não só os slides, como as pesquisas também, né? Mas, olha aqui, ó, a Organização Mundial da Saúde ressalta que de 5% a 10% de todos os empregados no mundo têm algum tipo de transtorno mental grave. Grave. Né? A Organização Internacional do Trabalho afirma que são perdidos ao ano, por doenças e agravos ocupacionais, 4% do PIB mundial, sendo que em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a situação é mais séria ainda. Então, nós estamos falando de um problema gravíssimo de saúde pública, portanto, gravíssimo do ponto de vista social e gravíssimo do ponto de vista econômico. Então, aquela aparente dicotomia entre empresa lucrativa e empresa saudável só existe dentro do modelo atual. O que acontece é que os custos da não sustentabilidade eles são exportados, eles são externalizados, eles não são visíveis. A hora que aquele trabalhador não tem mais condição física, mental, ele é jogado para o Sistema Único de Saúde, ou seja, nós todos vamos pagar aquele custo, e aí eles trazem outro, e aí a máquina vai continuando o seu caminho, como vem fazendo há 300 anos, mas chegamos no limite. É por uma série de razões, entre elas, porque a população do planeta aumentou muito. Então, esse modelo que está lá desde o início da Revolução Industrial não tem condição mais de continuar num novo momento, numa nova circunstância. Tá? Aí, outros dados sobre o estresse. Se vocês verem, assim, é muito sério. Sendo que eu voltei a falar, eu falei, né, volto a falar, que o transtorno mental ele vai ter, além da patologia mental direta, ele, com certeza, terá outras implicações. Por exemplo, o estresse negativo ele é causa secundária da maioria dos problemas cardiovasculares. Então, quando aparece a pessoa, não aparece o estresse, aparece o problema cardiovascular, mas a origem é o estresse. Né? Problema de uso de drogas, né, lícitas e ilícitas, crescendo assustadoramente, o crack, álcool e etc. Tá? Então, pode ir. A nossa proposta é consolidar um grupo para coordenar estudos, né, porque trata-se de um problema multidisciplinar. Então, por exemplo, esse grupo aqui do Gaia, que está início, tem pessoas da área de engenharia de produção, como, por exemplo, o Bruno e o Gabriel, que estão aqui na frente, da área de educação, como a Larissa, da área de psicologia, como a Letícia, como a Nielce, da área da medicina, como o Tabajara, da área de gestão geral, como eu e a Marilis, tem a Grace também, o Elson, da economia, a Grace, da educação. Tá? Então, a ideia é desenvolver conhecimentos que contribuam para minimizar os impactos dos transtornos mentais na capacidade inovativa e, portanto, competitiva das empresas. Assim, contribuir para minimizar o problema de saúde pública e reunir dados confiáveis. Né? Então, a ideia, os 3 temas centrais é entender como esses impactos, quais são esses impactos nas organizações,
financeiros e na capacidade de inovação. Como que as organizações estão aumentando esse problema? E, principalmente, como diz, aqui a gente está problemática, e aqui é solucionática, né? O que pode ser feito para melhorar? Sempre com a ideia de foco na realidade, procurar efetivamente viabilizar algo que seja viável de ser implantado nas organizações como nós as conhecemos. Nós trabalhamos com uma série de pressupostos básicos. Por exemplo, aquela pesquisa é de São Paulo, mas o problema existe em outra cidade. Já rapidamente a gente já levantou alguns dados. Tem um médico do trabalho do INSS e ele falou que de cada 10 que passam por ele, 9 deveriam ser afastados. Eles não podem fazer isso, eles só estão afastando realmente em caso muito grave. Isso aqui em Campinas. Tá? Que as organizações, elas, obviamente, são impactadas negativamente, inclusive em questões de custos diretos, né? Que os fatores emocionais impactam o sistema imunológico, como isso já está evidenciado cientificamente, que as organizações podem potencializar o problema, né? Que o estresse no ambiente organizacional deve potencializar o problema, e, enfim, mas que as organizações podem contribuir para minimizar o problema, inclusive pelo fato das pessoas passarem o dia nas organizações, interagirem. A força do grupo, ela pode ser um instrumento negativo, mas pode ser um instrumento positivo também. E aquilo que eu disse, que essas melhorias sejam efetivamente incorporadas. Tá? Nós temos aí como as primeiras etapas, levantar dados secundários, já estamos fazendo, estamos organizando uma pesquisa para ser iniciada a semana que vem ou na próxima, com profissionais aqui da região de saúde mental, de medicina do trabalho e da área de recursos humanos, e elaborar um plano de curto prazo, principalmente visando mobilizar e integrar ações já em andamento. Que esse é um caminho que nós, aqui no CTI e no Gaia, sempre procuramos fazer já há uns 8, 9 anos, que é abordar esses problemas abrangentes, complexos, ou seja, de muitas variáveis, de uma maneira cooperativa com outras organizações. Isso aumenta muito a efetividade na busca da solução dos problemas. Tá? Então, essa é a apresentação que eu preparei. Né? Como eu disse, eu acredito que o problema ele é muito sério em qualquer aspecto que a gente observe, e acho que o fato de nós estarmos hoje aqui lançando um livro que fala exatamente sobre sustentabilidade organizacional, acho que é uma sincronicidade interessante, né? E eu espero, então, que a gente possa caminhar no sentido de trazer uma condição mais saudável dentro das organizações para que a gente tenha pessoas e uma sociedade mais saudável. Tá? Então, agora, nós vamos partir para a última etapa da programação de hoje. A gente está um tanto atrasados, mas vamos aproveitar ainda um pouco mais a presença aí de tantos especialistas, profissionais competentes na área. E, infelizmente, pelo tempo e até pelo espaço físico, nós não vamos poder chamar todos os autores aqui à mesa. Então, eu vou chamar a Flávia, que foi uma das palestrantes, deve ter suscitado algumas questões, a Marisa Éboli, o Sérgio Mancini e o Paulo Emílio, como representantes, então, de todos nós aqui, autores desse livro. Tá? O Paulo Emílio ele não falou, mas, como eu disse, ele é uma pessoa bastante atuante na área de gestão de recursos humanos, inclusive, com experiência em grandes multinacionais, e que, recentemente, obteve o seu doutoramento pela USP. Inclusive, foi aluno da Marisa, né? Foi a
E aí nós estamos abertos a questões. Isso. Paulo, você quer sentar aqui? Ó, tem uma... Esse é o primeiro? Aproveitando, esse aqui é o volume 1, é o verdinho. Tá? Podemos ganhar um desse também? Pode, claro. Depois eu vou pôr no meu nome já. Então, Rodrigo, você pode levar o... Eu peço que falem no microfone para poder... Ou para poder gravar. Meu nome é Mariana. Bom dia a todos. Gostei muito das palestras e parabenizo a todos que falaram aqui. Eu fiquei muito contente com o que eu ouvi e fiquei particularmente muito feliz de saber que tem um grupo que está preocupado com saúde mental e capacidade inovativa. Durante muito tempo, muitos anos, eu trabalhei com inovação em empresas e eu vi esse quadro nas empresas e nunca tinha observado um grupo preocupado com isso, então eu achei muito interessante, né? A questão que eu queria colocar para você, Marco, é se existe alguma hipótese, porque o estudo está no começo, né? Mas se já existe alguma hipótese com relação ao papel da liderança, porque eu acredito que a liderança tem um papel fundamental na causação desse tipo de transtorno. Então, se existe alguma hipótese, né, em relação ao papel da liderança, se a liderança vai ser incluída nessa pesquisa, e como é que vocês pretendem mover um plano de ação, se já tem isso pensado, do ponto de vista de influenciar a liderança, porque eu acho que é o ponto crucial aí nos transtornos, né? Eu faço uma analogia. As organizações, sejam elas públicas ou privadas, à medida que a pessoa sobe na hierarquia, todos nós temos alguma influência, mas à medida que a gente vai subindo na hierarquia, é como se nós fôssemos sendo dotados de um amplificador em que tudo que a gente faz tem um impacto muito maior, né? A Marisa mostrou um dado muito interessante, que a gente percebe a realidade, que o dia a dia, aquilo que eu disse também, o dia a dia das pessoas numa organização, não importa o seu tamanho, ele acontece dentro de um pequeno grupo, e esse pequeno grupo tem uma liderança. E você deve saber, existem vários estudos, que o grande problema nas organizações, por exemplo, em termos de resistência à mudança, em termos de comportamentos indevidos, se reside exatamente na média gerência. Esse é o grande problema, a grande dificuldade. Então, a resposta a você é sim. O nosso foco, inclusive, é o nível gerencial por causa disso. Tá? Vamos dizer assim, a capacidade de fazer estrago é bem maior. Muito obrigada. Bom dia, Marco. Eu sou o Guilherme, sou estudante de engenharia na Unisal. E eu gostaria de saber qual que é a maior dificuldade que vocês encontram ao implantar esses conhecimentos, essas inovações nas organizações perante o nível operacional e gerencial. Vou deixar a Marisa responder. Dificuldade, você ouviu, né? Aí eu já acho que a minha resposta vai ser um pouco limitada, porque a gente eu não pesquiso inovação. Então, eu vou me restringir a responder o que a gente pesquisou com relação à educação corporativa e o tema inovação, né? Se é que eu entendi bem a tua pergunta. Então, por exemplo, assim como no tema sustentabilidade, a gente perguntava também sobre o tema inovação, se existia, a gente perguntava para o gestor da educação corporativa se existiam ações educacionais estruturadas para desenvolver competências voltadas para a inovação. E, para isso, também houve um baixo nível de concordância, né? O que também nos leva à mesma conclusão, ou seja, para o tema sustentabilidade, para o tema inovação, para o tema empreendedorismo, as respostas tiveram o mesmo padrão.
Ou seja, são temas que estão aí na ordem do dia das empresas, que todo mundo fala muito, mas do ponto de vista de estruturar, de fato, ações para que as pessoas desenvolvam competências, para que isso não fique ao acaso, né? Lógico, você não vai ter pessoas que podem inovar e ter competências para inovação só porque tem ações específicas para desenvolver essas competências. Elas podem desenvolver de outra forma. Mas a ideia de sistema é isso, eu vou estruturar ações para que elas desenvolvam essas competências. Então, a partir dos resultados dessa pesquisa, ficou evidente também que, para o tema inovação, essa lição de casa não está sendo bem feita, né? O que dá um belo espaço também para as empresas repensarem os seus sistemas de educação corporativa com relação ao tema inovação. Não sei se eu respondi. Oi, Guilherme. É o seguinte, em geral, bom, eu faço consultoria justamente na implantação dessa questão nas empresas, né? E o que eu costumo encontrar num nível gerencial é uma certa falta de ligação da questão econômica com esse assunto, o assunto de sustentabilidade. Então, é uma desvinculação do triple bottom line, né? Fica só olhando um pedaço da história e trata essa questão como se fosse isolada do negócio. Então, não tem uma visão de negócio socioambiental. Então, quando desvincula, tem dificuldade, porque o principal resultado da empresa acaba sendo, de alguma forma, impactado. E aí traz algum problema para implementar, para viabilizar, para convencer partes interessadas, principalmente acionistas e outras mais. Então, tratar essa questão separada não é legal, né? Porque aí você acaba desvinculando. Então, tem que resolver isso tratando simultâneo. Não é alguma coisa desvinculada do negócio e tem uma visão de longo prazo que pode trazer resultados bem melhores, né? Aliás, a da perpetuidade é uma visão importante. A redução de risco é outra, que é extremamente relacionada. Então, o empresário consciente, quando enxerga esse assunto, do ponto de vista de gestão de risco, ele efetivamente parte para essa ação, porque faz parte do negócio dele, ele vai estar trabalhando bem melhor, e o mercado hoje valoriza com os vários índices, né? Não só as empresas que financiam, mas as próprias bolsas de valores estão valorizando esse tipo de postura das empresas. Então, é uma questão de relação, nesse nível gerencial, entre a questão econômica e o socioambiental, que não pode estar dissociado, né? Com relação ao operacional, eu acho que falta estrutura de gestão. Porque, uma vez definindo lá em cima, na estratégia da empresa, a disseminação disso para o resto da empresa é muito fácil. E as pessoas, isso é uma coisa que a gente está falando de gente, é trazer a pessoa de volta para a empresa, é valorizar o ser humano, né? E aí, na verdade, quando você está numa empresa, você acaba se desvinculando, bobeando, você vira um número, aquela história que você acaba só olhando o resultado final e se a empresa não está alinhada, o resultado final é só econômico, isso não é gente, né? O ser humano é amplo, né? Então, é trazer esse valor de gente de volta. O nível operacional atende muito rapidamente, é muito rápido. O que falta é estrutura de gestão, é visão de gestão e, às vezes, conceitos de gestão. A gente vinha até no caminho conversando justamente de uma consultoria que eu estava prestando para uma usina de açúcar e álcool, e a grande dificuldade era a falta de estrutura de gestão, conhecimentos básicos de gerenciamento, que a empresa não dispunha. E isso atrapalhava bastante a operacionalização dessa visão ampla que a empresa estava querendo mudar. Então, precisava capacitá-la com conhecimentos básicos e ferramentas de gestão para viabilizar tudo isso. Então, não sei se eu expliquei. No nível superior, mais acima, é a união do econômico socioambiental. E mais abaixo, a operacionalização disso em práticas de gestão. Só complementando uma coisa que o Sérgio falou, uma coisa que é uma tendência hoje nas organizações, essas coisas dos padrões gerenciais ou padrões de qualidade. Hoje você tem aqueles prêmios da qualidade, que no mundo são mais ou menos 100 prêmios da qualidade, né?
no Brasil tem o PNQ, o prêmio Malcolm Barbers nos Estados Unidos, o prêmio Damon no Japão, e sempre tem aquela partezinha socioambiental. Então, o que tem que ser feito está lá. Todas as empresas sabem disso. Agora, como foi colocado aqui pelos professores, o como que é o complicado, né? Mas está lá, todo mundo sabe que é importante. O Beto Guedes até fala, lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Eu assino embaixo o que foi dito aqui, e eu sou engenheiro de formação, mas há 20 anos eu trabalho na área de gestão, e o que eu mais vi, e é sempre instituição pública, então a gente trabalha normalmente por atacado, né? É raro a gente pegar, não é uma empresa só, é sempre com grupos de empresas. Isso nos permite ter uma visão assim, tanto abrangente. E o que eu mais vi até hoje é um nível de incompetência gerencial alarmante, alarmante. E aí na hora que você fez a pergunta, eu olhei, tem os 2 colegas da Ibramed. Como eu disse, o Gaia ele tem projetos em vários níveis. Nós temos, por exemplo, um projeto, uma rede de pesquisa de microeletrônica nacional, no nível do ecossistema. Mas a gente tem um foco também dentro das organizações. E tem um projeto que é para trabalhar a sustentabilidade com esse enfoque triple bottom line em empresas do setor de equipamentos eletromédicos. A Ibramed, então, dos 2 colegas, é uma dessas empresas. São 9 empresas piloto. E a nossa preocupação, desde o início, é exatamente de mostrar que essas coisas não são incompatíveis, porque não são mesmo, né? E o que nós estamos vivendo é um momento de transição de modelos em que, por exemplo, a questão ambiental, que é emergente agora, eu imagino que a humana deva vir aí na esteira, né? Ela é entendida por muitas empresas como sendo uma dificuldade, mas ela pode ser utilizada de uma maneira competente e inteligente para alavancar negócios. Então, aproveitando, fazendo merchandising, né? No livro 1, que nós tratamos da questão da sustentabilidade mais ligada ao foco ambiental, o último capítulo fala exatamente desse projeto e faz uma síntese e mostra como que nós vamos buscando soluções gerenciais, integrando vários conceitos para poder viabilizar, porque essa é a palavra, viabilizar, tornar viável. Ideia bonita, o mundo está cheio. Né? Nós precisamos encontrar soluções efetivas. Né? Então, esse é um esforço que nós fazemos. Oi, meu nome é Elisa, eu faço doutorado na engenharia de produção da UFSCar. Minha pergunta é para a professora Marisa. Você falou bastante que a educação da sustentabilidade ela deve ser ampliada também para o público externo da organização. E aí acho que não ficou muito claro para mim como é que você propõe essa ponte entre a teoria e a prática, essa ponte prática, para ampliar esse tema para fora da organização. E aí eu não sei se você vai poder também me adiantar, se você tem notado a presença de consultorias voltadas à sustentabilidade contratadas por essas empresas. Olha, a ideia de trabalhar com o público externo é isso, é de você começar a formar e desenvolver competências para a sustentabilidade, não só para os funcionários, né, mas para os seus fornecedores, ou seja, para todos aqueles que fazem parte da sua cadeia aí de valor, né, para as tais das partes interessadas, para a comunidade. Então, isso seria o ideal. O que a pesquisa mostrou é que isso está sendo ainda pouquíssimo feito, tanto para os funcionários como para as partes interessadas. Agora, a segunda parte, eu vou passar para o Sérgio responder, porque eu acho que essa é dele. Quando você fala para a comunidade, eu estou querendo mais focar na comunidade, seria o quê? Seriam cursos, palestras? Como que a empresa pode educar a comunidade?
Os formatos, eu acho que podem ser os mais variados. Você pode fazer curso, você pode fazer palestra, você pode fazer projetos. Eu acho que tem vários formatos, que é uma das coisas que a gente prega na educação corporativa, é que não é necessariamente só curso. Você pode estimular um prêmio, você pode fazer um concurso fotográfico, tem 1000 maneiras de você conscientizar e, ao mesmo tempo, educar, né? E estar desenvolvendo competências, principalmente se você estiver falando de um projeto voltado para a comunidade, né? Eu gosto, quando eu falei que eu acho que esse recurso do vídeo, do filme Saneamento Básico, ele, por si só, acaba sendo você fazer uma sessão com a comunidade para discutir esse vídeo. Para mim, isso é uma ação educativa, né? Ele, por si só, se chamar alguém e discutir esse vídeo, é uma ação educacional, né? Porque discute. Então, eu acho que essa é a riqueza hoje. Quando a gente falou lá dos tipos e essa foi uma análise típica do Sérgio Mancini, né? Eu acho que esse é o mérito que eu vejo e que eu aprendi muito com ele esses anos todos. É dizer, olha, se essas competências todas têm um forte componente comportamental, não que curso não adiante, conceito não adiante, mas é vivência, né? E já que nós estamos falando de algo que é muito valor, que tem que dar consciência para as pessoas, essa eu acho que é uma dica, vamos dizer, importante. Vamos pensar também fora da caixa, não necessariamente é só fazer curso, mas, de repente, pensar ações educacionais, porque vamos falar concretamente, não vamos espantar as pessoas, né? Se a gente quer atrair a comunidade, vamos atrair de uma forma que seja atraente de fato, né? Então, é pensar formatos que não necessariamente sejam esses tradicionais, mas que a gente esteja passando conceitos e, mais do que isso, estimulando a mudança de comportamento, que, como logo que eu cheguei atrasadinha de manhã, mas eu peguei isso que é aprender, né? Não é quando eu repito um conceito, mas é a hora que eu realmente consigo mudar um comportamento. O que adianta lá um ministro do meio ambiente estar lá assinando um decreto e ele fazer tudo errado, né? Chega. Então, só complementando um pouquinho, essa questão dos vários públicos não é uma questão relacionada... Bom, isso não é novo, né? A questão de trabalhar com partes interessadas. É só uma teorização do que já era feito. Na verdade, tudo que a gente está discutindo aqui é olhar para a realidade, uma realidade de uma empresa ou outra, e modelar e explicitar uma teoria a respeito do assunto. Então, há um amadurecimento geral, percebe-se nas empresas, de trabalhar envolvendo outras partes do negócio. E as empresas que são vencedoras, de certa maneira, assim, de um ponto de vista de perpetuidade do negócio, trabalham ouvindo as partes interessadas e tentando atender às suas demandas naquilo que ela considera que é sua responsabilidade. O que eu estou dizendo no meu conceito, até que eu coloquei de gestão com responsabilidade socioambiental, não é você assumir o papel de algumas outras partes interessadas, né? E a empresa fica responsável por tudo. Então, o governo não precisa fazer porque eu vou fazer. Não é isso. Mas, inclusive, pode até ser isso, porque ela é situacional. É pensar global, agir local. Então, a responsabilidade na Suíça não é a mesma que aqui. Lá tem um poder público muito mais efetivo por várias razões. Aqui, em alguns lugares, não tem. No interior, lá do Amazonas, numa mineradora, não tem. Então, o que você vai fazer? Você tem que tomar uma providência, você tem que fazer. Então, ela é regional e situacional. Às vezes, você tem que tomar ações e fazer alguma coisa do ponto de vista do poder público.
no local que você está fazendo. E aí, por que não ações, que é em grande parte o que está escrito no artigo que a gente fez, no capítulo, né? Ações de educação, ações de formação de competências voltadas para o principal objetivo e estratégia do negócio. As partes interessadas, isso sim que é o conhecimento que estou querendo dizer, que já era existente, isso aí eu aprendi com a Marisa. Essa questão de envolvimento de públicos variados para atender competência principal da empresa já é um conceito sacramentado nas grandes empresas. Elas são espertas. Escuta, por que a gente vai ficar trabalhando com resistências quando a gente pode, de alguma forma, ouvir, quebrar as resistências e trabalhar junto? Porque a gente não envolve todas essas partes para atingir melhor o objetivo e estratégia do negócio. Então, é isso que é feito. Envolve-se as partes, olha para o negócio e até, às vezes, as estratégias são transformadas. Espera aí, você está esquecendo de mim aí. Onde eu entro? Você me chamou para discutir aqui e é interativo, é construção conjunta de conhecimento. Então, esse objetivo aí não me envolve. O que eu estou fazendo aqui? Então, tem o direito à réplica, à tréplica, e o negócio vai endireitando, vai caminhando. Aí caminha-se junto. É lógico que exige-se coragem, né, de fazer isso. E transparência. Não é fácil. Toda hora eu lembro... Diálogo. Eu lembro, e principalmente, ouvir, né, muito. Você não vai poder atender as coisas. Quem é você para atender tudo? Você pode, junto com a parte interessada da comunidade, por exemplo, conseguir algum benefício ou alguma reivindicação junto a um órgão público. Você ajuda, dá condições, você tem infraestrutura, você tem suporte jurídico, você tem conhecimento maior, você pode organizar, você pode capacitar de alguma forma com exatamente aquilo que eles estejam precisando naquele momento. E aí, ouvir, dar segmento e gerenciar, e trazer para a gestão da empresa, e tratar isso como uma área da empresa de gestão, é uma coisa muito esperta, porque você está diminuindo os riscos, você está se antecipando a problemas que viriam mais à frente. Então, a empresa que faz isso, ela consegue atingir os seus objetivos mais fácil. E aí, por que não aplicar alguma solução de aprendizagem para alguma demanda que você esteja vendo que tem alguma competência que está faltando ali, ou que eles explicitaram e faz parte do seu negócio, ou que, de alguma forma, você acha que tem que atender. Então, tem várias soluções, como a professora falou, várias. Você pode, normalmente, envolver... Hoje existe isso aí, isso é direto. As empresas que fazem o dia de visita na fábrica, você está fazendo o quê? Você está desenvolvendo alguma competência, conhece o seu negócio, diminui aquela expectativa do risco, você envolve muito mais, principalmente empresas que têm risco elevado. E assim por diante, tem várias coisas que podem ser feitas. Agora, não sei se eu entendi direito a sua segunda parte da pergunta, se indicação de empresas que fazem esse engajamento de partes, consultorias, né? Fazem esse engajamento de partes interessadas, é isso? Bom, tem algumas, a BSC do BEAT, não sei se você conhece, BSA, eu estou esquecendo a última letra. Não sei se alguém conhece o Beat Grug, que ele faz GRI. BSC, Business Sustainability. Eu esqueci a última, mas eu posso ficar em contato com você. Ele faz isso, o engajamento de partes interessadas. O Ethos voltou a trabalhar com isso agora. Então, agora tem um grupo que foi, na verdade, reativado de consultores. Eu faço parte dos consultores, meus colegas lá, tem vários que trabalham com isso, tem até um projeto amplo que o Ethos já fez, e tem alguns específicos, assim, pontuais, mas os principais que estão atuando nesse tipo de negócio, principalmente ligado ao AA1000. Se você quer estudar isso, está fazendo o seu doutorado, você digita, faz download, AA1000, Accountability 1000. Aí tem lá um volume grande de conhecimento a respeito do assunto. E tem empresas aqui que já implementaram a A1000, a Electro, por exemplo, que está aqui na Anguera. Bandeirantes. É uma delas. É um exemplo muito legal. É um estudo legal. Se quer incorporar no seu, está pertinho aqui, é só fazer uma visita lá. Tá bom? Só nós temos tempo para mais uma pergunta. Breve, se ainda tiver. Olá. Meu nome é Cláudio Brunoro. Eu faço doutorado na Escola Politécnica da USP. Minha tese está associada a trabalho sustentável. O que seria trabalho sustentável para o trabalhador? E me chamou muita atenção, Marco, que você trouxe a questão do trabalho, saúde mental voltada ao trabalho. E aí, isso me fez lembrar, talvez, uma questão que por que fazer o trabalho a variável de ajuste do processo?
Dá a impressão, quando a gente olha no Triple Bottom Line, que há 30, 40 anos atrás, a parte ambiental era ajuste do processo. Ninguém se preocupava com isso e, de repente, passou a fazer parte da agenda. De repente, começou a entrar na agenda das corporações a questão ambiental. Mas o trabalho ainda não entra, não como deveria entrar. Então, não sei o quanto avançou o trabalho que vocês estão tendo aqui, é um trabalho muito interessante, nós estamos fazendo algo muito semelhante na USP. Então, até te perguntar, vocês já avançaram nisso? Vocês conseguem responder por que o trabalho ainda não entra na agenda como deveria entrar? Olha, a gente não tem nenhuma pesquisa nesse sentido, não, mas acho que precisa pensar muito, não. A nossa estrutura social como um todo, ela é bastante perversa, bastante perversa. E eu recortei um artigo da área econômica, está até lá na minha bolsa, mas eu não vou ler agora por causa do tempo, de 3 dias atrás, daquele Vinícius Torres Freire, da Folha de São Paulo, em que ele mostra a análise do economista-chefe de uma grande corporação financeira mundial. Assim, ele fala no relatório dele o que todos nós percebemos e falamos a boca miúda. Por exemplo, né, os interesses sempre são, prioritariamente, o que prevalece são das elites. Inclusive, nessa crise econômica que está acontecendo no mercado europeu, com a Grécia, com todo esse problema, o que, no fundo, está se buscando salvar são as instituições financeiras, por exemplo. Né? E, então, o sentido de bem comum está muito distante da nossa realidade. O que a gente vê no sistema político, no sistema financeiro, no sistema corporativo. Né? Agora, o que acontece é que são mudanças que nós precisamos fazer. Aí, realmente, a gente pode usar a palavra de paradigma, ou seja, de valores subjacentes que estão na base de todas as outras coisas. E eu acredito, já falei uma vez aqui, eu tenho um viés positivo, né? mais para o otimista do que para o pessimista. Até porque, se a gente olhar o quadro atual com uma visão pessimista, a vontade é abrir um buraco e se enterrar. Né? Mas eu acredito na possibilidade de uma mudança. E eu me lembrei, em algum momento, acho que o Sérgio estava falando, tem uma música que eu gosto muito do Jorge Benjor, ele diz assim: se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Então, o que eu vejo é uma grande falta de visão. O que é visão? Visão é a capacidade de enxergar o que não é visível. O que é visível não precisa ter visão para enxergar. Parece um paradoxo, mas é exatamente isso. Então, eu falei no começo da minha apresentação, tudo interage com tudo. Tudo interage com tudo. Isso você pode pegar qualquer nível da realidade, física, biológica, corporativa, social. Né? O ato que, por exemplo, um gestor faz no setor de contabilidade, pela rede de relações, ele vai influenciar alguma coisa no marketing, porque tudo interage com tudo. Quando nós começarmos a perceber isso e aprender como lidar com o que a gente chama de sistemas complexos, porque o que acontece é que nós, seres humanos, eu estou falando aqui, eu não sou especialista em saúde mental, não sou especialista em psicologia, mas sou interessado pelo tema, principalmente por mim mesmo, né? Me observando. Nós, seres humanos, nós somos dotados de algumas características que nos levam a algumas distorções muito sérias. Né? Uma delas é a nossa insegurança em relação à vida, ao futuro, que nos leva, então, a pensar, a ter a prepotência de achar que nós podemos controlar tudo, que nós podemos governar tudo, quando, na verdade, não governa nada. Né? Então,
O que a gente vê de teorias avançadas é na direção do que se chamam sistemas complexos. O que são sistemas complexos? São sistemas cuja quantidade de variáveis e a interação entre elas mostram que elas são literalmente ingovernáveis. Então, o que nós podemos é trabalhar a determinados elementos para aumentar a probabilidade de determinadas ocorrências. Mas caminhar nesse mundo de incertezas, digamos assim, é uma coisa que a maioria de nós não consegue fazer, né? E isso, então, vai levando, por exemplo, a gestores a buscar aqueles que tentam gerenciar alguma coisa, modelos muito estruturados, determinísticos, portanto, alienados da realidade. Isso vai levando, por exemplo, a cobranças excessivas, a relações dentro do trabalho muito degradantes. Eu até escrevi num dos capítulos aí que os nossos olhos nas organizações enxergam máquinas automatizadas, instalações modernas, sistemas operacionais muito eficientes, mas se nós olharmos como que estão as estruturas gerenciais, as relações dentro das organizações, a gente vai voltar para a época do início da Revolução Industrial. A gente adota o mesmo modelo até hoje, por exemplo, da mais-valia absoluta, né, que é a exploração do trabalho do outro de uma maneira muito burra, né? Então, a gente buscar, por exemplo, potencializar as capacidades que as pessoas têm numa relação ganha-ganha, que vai proporcionar ganhos econômicos efetivos para a organização, no sentido de diminuição de custos, aumento de produtividade, diminuição de acidentes, uma série de ganhos muito objetivos, ao mesmo tempo em que vai proporcionar boas condições para as pessoas se desenvolverem, serem reconhecidas como seres humanos. Então, é uma rede de problemas, né, um embaraço de muitos fatores atuando ao mesmo tempo, que precisa ir sendo desarmado gradativamente. E esse movimento em direção à sustentabilidade, eu acredito que é uma esperança que a gente tem, né, de que possamos realizar essas mudanças de uma forma suficientemente rápida para que esses problemas, que já são muito sérios, não entrem num estado assim de calamidade. Inclusive, como foi revelado por aquela pesquisa, que eu acho gravíssimo. Eu até falei aqui com os meus colegas, se fosse um resfriado, já estaria mobilizando os 3 níveis de governo para tentar solucionar o problema. É que as questões mentais elas são menos visíveis e, por isso, não despertam ainda tanta atenção como deveriam. Como eu iniciei falando hoje de manhã, um dos nossos objetivos aqui é a difusão de conhecimento. Manhã da Inovação é um mecanismo que a gente tem para isso, o nosso site é um mecanismo, e esse livro também. Ele foi financiado pelo CNPq, que é um órgão público, e, portanto, não tem custo. A ideia é poder difundir isso para o maior número possível de pessoas. A gente tem uma limitação financeira, mas, por isso que nós estamos falando, bibliotecas, como ela vão ter acesso o maior número de pessoas, então tem preferência. Tá? Eu quero relembrar aquele aviso que eu dei antes do intervalo, que na quarta-feira que vem, 21 de março, nós vamos estar no evento chamado Gestão para a Inovação na Indústria Eletrônica, Ecossistemas Organizacionais e Capital Intelectual. Vão ter diversos pesquisadores aqui do Gaia, de outras instituições, da Unicamp, obviamente, e é um formato interessante que a Unicamp proporciona, que toda palestra é seguida de uma mesa redonda,
Então, vai ser no Centro de Convenções da Unicamp, aquele auditório de baixo lá da quadra, e das 9 às 17 horas. As inscrições são gratuitas. Caso tenha alguma dificuldade, pode nos escrever, nos ligar. A parte de pesquisa, está tudo encaminhado, a pesquisa do... se vocês puderem entregar, né, no final, que nos auxilia aí a procurar sempre fazer um trabalho melhor. E eu quero agradecer a presença de todos, em especial dos autores dos livros, né, podemos falar, o volume 1, o volume 2, mas hoje é o dia do volume 2, então os autores do volume 2 e também a vocês todos aqui que estão proporcionando também apresentações e considerações bastante importantes. E fazer um convite que essa oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui de interagir, que ela possa proporcionar novas oportunidades de interação, né? A sinergia é um conceito muito bonito, usado em sistemas complexos também, né? 1 mais 1, com certeza, é sempre mais de 2. Ou seja, trabalhando de forma coordenada, cooperativa, nós podemos fazer muito mais e muito melhor. Então, o Gaia é uma instituição, faz parte, né, de uma instituição pública, portanto, o nosso interesse é o benefício da sociedade. Nós estamos sempre de portas abertas para colaborações, tanto de profissionais individuais como de instituições. Faz parte do nosso DNA o trabalho cooperativo. Então, todos são bem-vindos e estaremos aqui no mês de abril, oportunamente vamos fazer a divulgação ao professor Sérgio. Só gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar participando dessa iniciativa e me colocar à disposição para poder conversar, poder fazer alguma coisa em conjunto, mais outras coisas. Outras além do livro. Tá certo? Só uma informação que eu estava pesquisando aqui é BS, tá? A empresa. BS. Tá bom? Joia. Então, por hoje está encerrado.